Retomando, então, os conceitos vistos na última aula. Fluxo de campo elétrico vai medir o quanto de campo elétrico atravessa uma dada superfície, ou pode ser de uma outra quantidade física também, ou, alternativamente, quanto de campo elétrico é interceptado por uma superfície fechada. Conceito de carga líquida, que também pode ser chamada de carga envolvida, às vezes de carga resultante, corresponde à soma algébrica de todas as cargas elétricas envolvidas numa superfície. E isso é fundamental. Nós temos que analisar quanto de saldo de carga tem dentro da superfície que está sob análise. E falando em superfície, é fundamental distinguirmos a ideia de superfície de um corpo, de um objeto que contém ou não carga, né? Ou seja, uma superfície física real, do próximo conceito que é essencial para a aplicação e compreensão da lei de Gauss, que é o conceito de superfície gaussiana. Ela é imaginária, ou seja, ela não existe de fato. Nós temos que imaginar a região, os limites dessa superfície gaussiana, que sempre vai ser fechada, e ela também vai ter formato arbitrário. A lei de Gauss pode ser aplicada para quaisquer tipos de distribuição de carga, mas se recomenda a gente sempre analisar distribuições simétricas de carga. Por quê? Porque dentro da simetria eu vou ter pontos equidistantes dessas cargas envolvidas, nas quais eu posso considerar o campo elétrico constante naquele ponto, naquela região. E o formato arbitrário quer dizer que nós escolhemos de maneira estratégica um formato da superfície gaussiana que tem alguma simetria e que facilite a análise de determinada distribuição de carga. O nosso próximo tópico é que distribuições contínuas, a gente vai ver que um fio pode ser modelado como um cilindro, eu posso até modelar uma gaussiana como um cubo, mas o bastante comum é modelar como esferas concêntricas a um ponto ou uma superfície real, como uma cúpula de um gerador, que de fato contenha cargas. Eu posso ter uma superfície gaussiana esférica, arbitrária, interna à cúpula do gerador, que é a superfície real, e outra superfície gaussiana externa à cúpula do gerador. Mas ela sempre vai ser fechada e imaginária, ou seja, nós temos que delimitar e fazer o exercício de pensamento espacial, imaginar o que está acontecendo através dessa superfície que não existe, mas que é fundamental para mim interpretar e analisar quanto de campo elétrico está atravessando esta superfície. Na continuidade, né, retomando, fluxo de campo elétrico, então, Φ, vai ser o produto escalar do vetor campo elétrico com o vetor área, e, portanto, vai ter módulo EdA vezes cosseno de θ, né, relembrando o que é produto escalar. A unidade é SI Newton por Coulomb de campo elétrico, metro quadrado para a área da superfície em análise. Uma notação alternativa que se encontra em algumas bibliografias ou vídeos é esta aqui também, né? Colocar, então, o vetor campo elétrico e definir que a direção entre o vetor E e o vetor dA é sempre dar normal à superfície, né? Então, às vezes vai aparecer desta forma aqui, N como um vetor unitário, essa notação aqui, né? Um vetor unitário que está delimitando, ou melhor, definindo a direção do vetor dA. E, portanto, o módulo desse produto escalar continua sendo EA cosseno θ. Mas aqui a gente tem que ter o cuidado, então agora o que me interessa é o módulo do componente de campo elétrico ou da área, mas vamos olhar o campo, qual é a componente de campo elétrico que é perpendicular a esta superfície plana aqui, né, este quadrado aqui em perspectiva. Então, a superfície em si é este quadrado, tá? Então, o campo elétrico que está gerando fluxo através dessa superfície tem que ser a componente perpendicular, tem que ser a componente perpendicular a esse plano aqui, tá? Portanto, vai ser a componente E, que está na direção paralela ao vetor dA.
Então, temos que distinguir muito bem isso aqui. O vetor dA está na direção aqui desta, aqui também teria o vetor no N, normal, o vetor unitário N, que por definição é a normal da superfície, portanto, se a superfície gira, o vetor normal gira com ele, e, portanto, o vetor dA também gira com a superfície. Mas o que gera fluxo, o quanto de campo elétrico atravessa esta placa aqui, é a quantidade que é perpendicular à área, esta que eu estou pintando de vermelho aqui, e, portanto, paralela ao vetor dA. E por isso que seu módulo é E cosseno θ, ok? Porque o ângulo θ está aqui, me informando que a componente de campo elétrico nessa direção é o cateto adjacente aqui do vetor campo elétrico, que, por exemplo, pode estar atravessando aqui numa direção qualquer que não necessariamente seja perpendicular. Eu posso ter o fluxo de campo elétrico assim, como nós analisamos aquela analogia do fluxo de luz solar através de uma placa, tá? Então, aqui reforçando, o vetor área, o vetor dA, ele vai ser sempre um vetor que está na direção do vetor unitário N. Um outro olhar sobre a lei de Coulomb, então aqui, até para poder gravar depois vídeos com alguns exercícios resolvidos, a lei de Gauss, ela é fundamental pelas distintas aplicações e várias que ela tem, porque ela relaciona campos elétricos nos pontos de uma superfície fechada com a quantidade de carga elétrica líquida que tem nessa superfície. Então, a gente já tinha visto, né, de modo geral, que fluxo de campo elétrico é diretamente proporcional à quantidade de carga elétrica envolvida, à quantidade de carga líquida contida nesta superfície. E esta é a potência da lei de Gauss. Ela evita, por exemplo, que se a gente conhecendo a quantidade de carga dentro de uma superfície, ainda que ela não seja toda simétrica, se eu conheço a quantidade de carga envolvida, eu não preciso, por exemplo, na situação de um cubo, em que eu tenho a carga centralizada aqui. Ora, eu sei que se a carga, supondo que ela está no centro, até as paredes laterais de cada uma das 6 faces, eu tenho uma distância, mas até os vértices do cubo eu tenho outra distância, e, portanto, o campo elétrico, a rigor, nos vértices e nos pontos médios das 6 faces, não vai ter a mesma intensidade. Mas se eu conheço a quantidade de carga envolvida numa situação dessas, eu evito a realização, por exemplo, a definir o campo elétrico, de fazer integral para as diferentes superfícies que constituem este cubo. Então, aqui, chegando na ideia de lei de Gauss para a eletricidade, o fluxo de campo elétrico é diretamente proporcional à carga líquida ou total envolvida na superfície. Então, se eu tenho aqui uma carga Q, 2Q ou 4Q, lembrem sempre de usar o artifício de imaginar as linhas de campo elétrico, né, uma proposição lá de Faraday, um artifício qualitativo, mas extremamente útil. Então, a quantidade de linhas ou a densidade de linhas de campo elétrico vai me dar uma ideia qualitativa da quantidade de carga. Então, quanto mais linhas de campo elétrico, mais carga elétrica eu tenho, e também da lei de Coulomb ainda, a gente sabe que o campo elétrico vai ficando cada vez mais intenso quanto mais carga eu tiver envolvida na superfície ou gerando este campo elétrico, tá? A constante de proporcionalidade é ε0, que é a permissividade elétrica do meio, no caso ε0 é especificamente a permissividade elétrica do vácuo ou do ar por aproximação. Então, aqui há várias asserções sobre a lei de Gauss para a eletricidade, né, mas não vou me alongar aqui. O que interessa é que, por definição, essas relações entre campos elétricos com a carga elétrica envolvida sempre vai ser em torno de uma superfície que, por definição, é fechada. Então, se falarmos em superfície fechada ou superfície gaussiana, nós temos que tratá-las como sinônimos, tá? E permite, então, estimar quanto de carga elétrica está envolvido nessa superfície, tá? Proporcionalidade com o número de linhas de campo também. Então, a lei de Gauss aqui
na sua formulação matemática para a eletricidade, ela vai dizer então que o fluxo de campo elétrico é igual à integral de superfície dos vetores Z e dA, né, um produto escalar, proporcional à carga líquida envolvida e dividido por ε0. Alternativamente, vocês podem encontrar desta forma aqui, né, ε0 multiplicando a integral de dA igual à carga líquida envolvida. Mas, se a gente viu que fluxo é esta parte aqui, fluxo elétrico é isso, eu também posso substituir esta integral aqui por fluxo de campo elétrico igual à carga envolvida dividido por ε0. Ou seja, é importante que vocês percebam que as três formas de fazer a formulação matemática da lei de Gauss estão nos dizendo a mesma coisa. De momento é isso, passamos para alguns exercícios aplicados.